Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre pensamento, nossa livre consciência, o livre arbítrio, a liberdade. Seria bom que todos aderissem a Deus, mas infelizmente muitos não aderem e irão consequentemente para a tormenta eterna, que a gente lamenta muito e espera a conversão ainda a tempo. Eu transmito sempre a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É a mesma liturgia, uma liturgia universal. Eu consulto canais confiáveis, ok? Por exemplo, aqui estou no canal novaalianca.com.br. Você acessa meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel. Tem o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/. Liturgia de 23 de julho de 2023, domingo, 16ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o Glória, o Creio, e a quarta semana do Saltério é o documento que orienta os sacerdotes e ministros. Antífona da entrada. É Deus quem me ajuda, é o Senhor que defende a minha vida. Senhor, de todo o coração hei de vos oferecer o sacrifício e dar graças ao vosso nome, porque sois bom. É o Salmo 53, versículo 6. Oração do dia, rezemos, coloque a sua intenção. Atenção, você que está aí me vendo, é importante colocar a sua intenção para uma pessoa que você gosta, e até uma pessoa que você não gosta. Você pode colocar a intenção para que você passe a gostar da pessoa, ou ela passe a gostar de você, enfim, que haja o amor cristão. Ó Deus, sede generoso com vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro da Sabedoria, capítulo 12, versículos 13 e do 16 ao 19. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas, e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é o princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração, pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer o uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus olhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, Salmo 86, versículos do 5º ao 6º, 9º ao 10º, 15 ao 16ab, refrão 5º-a. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Repitamos: ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome,
sois tão grande, fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Repitamos: ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 26 ao 27. Irmãos, o Espírito vem em socorro da vossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em favor de nós, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos à aclamação ao Santo Evangelho e depois à proclamação. A aclamação é com Mateus 11, versículo 25, e a proclamação, a difusão da palavra de Deus, é com Mateus 13, versículos do 24 ao 43. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 13, versículos do 24 ao 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Daquele tempo, Jesus contou esta outra parábola à multidão. O reino de Deus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Entretanto, todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava, as parábolas às multidões. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para cumprir o que foi dito pelo profeta.
Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Deixai crescer um e outro. É o título do comentário, baseado em Mateus 13, versículos de 24 a 30. Existe um campo. Ele pertence a Deus, mas não está cercado, não tem muros nem cercas, é um espaço aberto. Por isso mesmo, exatamente ali onde o Senhor lançou a boa semente, ali também o maligno pode semear o joio da mentira, da fraude, do engano, da corrupção, da calúnia, das meias verdades. E quantas meias verdades! Por que o dono da terra permite isso? Perguntam os moralistas. Ele não deveria impedir? E por que manda deixar que a cisânia cresça lado a lado com o trigo bom? Não deveria arrancá-la pela raiz? Parece que as respostas nunca satisfazem. Mas, como pano de fundo está o mistério da liberdade, esse magnífico dom, esse pesado fardo que o Criador deixou no coração de todos nós. É preciso fazer a separação? Pergunta Herbert Rausch. Destruir imediatamente a obra do inimigo, erradicar o joio? É isso que os servidores do Mestre são tentados a fazer. Assim também os discípulos de Jesus pretenderão um dia, em seu zelo inconsiderado e animados por um espírito que não é o do seu mestre, ver uma aldeia de samaritanos que se recusa a receber Jesus consumida pelo fogo do céu, conforme Lucas 9, versículos de 51 a 56. Não é esta a intenção do Mestre Jesus. Deixai que cresçam juntos um e outro, até o dia da colheita. Nossa pressa, no fundo, pode ser falta de esperança. A esperança não é só a expectativa, mas inclui a espera. E isso exige tempo. Se o povo garante que o apressado come cru, a sabedoria de Deus diz que o errado pode ser corrigido, o violento pode ser pacificado, nossos pecados podem ser perdoados. Nossa noção humana de justiça tende à violência, ao troco, à vingança. Estamos sempre prontos a destruir o mal que, aos olhos de Deus, pode ser beneficiado. Assim como nossos avós beneficiavam os cereais, descascavam o arroz e descaroçavam o algodão, e se a casca, melhor dizendo, do mal não corresponder ao miolo do bem. E se a nossa avaliação do mal for deformada por nossos preconceitos? O Senhor do campo é também o Senhor da colheita, lembra Rausch. Ele pode esperar, ele é paciente, pois virá o tempo marcado por ele em que se fará a grande separação, sob sua ordem e de modo perfeito.
A imagem da colheita aponta o fim da espera de Deus. O momento em que, julgando suficiente o seu tempo de espera, ele a finaliza enviando seus anjos, seus mensageiros, para executar a separação definitiva. Nossa pressa em julgar, separar e condenar sugere que estamos prontos a assumir em nossas mãos a tarefa de Deus. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Minha alma espera somente em Deus. Salmo 62, versículo 1. Agora vamos a uma reflexão que é do Frei Sandro Roberto da Costa, dos franciscanos, sobre Mateus 13, versículos de 24 a 43, no 16º domingo do tempo comum. O joio e o trigo da parábola de Mateus são símbolos de uma realidade presente na vida de todo ser humano. Somos criados para a bondade e a felicidade. Buscamos a perfeição e nos esforçamos para ser puro trigo. Porém, no terreno fértil de nossa vida, o joio teme em crescer, revelando fragilidades e pecados. Joio e trigo são muito parecidos. Por isso, o trabalho de purificação tem que ser feito com cuidado e paciência. Deixar o joio crescer não significa desprezar o mal, mas é exercício de sabedoria, de aceitar que em nós convivem luzes e sombras. Fortalecidos pela graça de Deus, participando da comunidade de fé, podemos aos poucos ir extirpando o joio, vencendo o mal, para deixar transparecer toda a beleza da luz de Deus que habita em nós. Agora vamos aos santos do dia 23 de julho. Santo Ezequiel. Santo do dia 23 de julho. Foi profeta, censurou o povo eleito por suas infidelidades. Foi crítico àquele povo infiel, que estava sendo infiel. Inclusive profetizou a destruição de Jerusalém e a deportação daquele povo para a Babilônia. Santo do dia 23 de julho é João Cassiano. São João Cassiano foi presbítero do ano 435, após ter sido monge na Palestina e eremita no Egito. Olha, esteve em 2 lugares. Ele fundou em Marsella, na França, 3º lugar, a abadia de São Vítor, composta de 2 comunidades, uma masculina e outra feminina. Escreveu as instituições monásticas e as conferências. Santo do dia 23 de julho é Valeriano de Simies. São Valeriano de Simies foi bispo do ano 460, monge nomeado bispo de Lérins, na França. Pôs por escrito o exemplo da vida de vários santos para a edificação dos religiosos e do povo em geral. Santa do dia 23 de julho é a Beata Joana, virgem que faleceu no ano 1306, religiosa das Irmãs da Penitência de São Domingos, em Orvieto, Itália. Foi ardorosa devota da paixão do Senhor, da paixão de Cristo. Durante 20 anos, restaurou a observância da regra nos conventos da Ordem do Carmo. Obteve do Papa Clemente V a ereção canônica da 2ª e da 3ª Ordem Carmelitana. Santo do dia 23 de julho é o beato Pedro Ruiz de los Paños, presbítero e mártir, faleceu em 1936. Foi diretor-geral da Irmandade dos Sacerdotes Operários Diocesanos e o beato Pedro Ruiz de los Paños também foi fundador do Instituto Discípulas de Jesus. Ele acabou mártir de Cristo em Toledo, na Espanha. Santo do dia 23 de julho é o beato Cristino
Gondek. Foi presbítero, ou seja, sacerdote, padre, e também mártir. Faleceu em 1942. Franciscano polonês enviado ao campo de concentração de Dachau, Alemanha. Ali ele morreu por causa dos tormentos sofridos. Santo do dia 23 de julho é o beato Basílio Hopko. Foi bispo e mártir, faleceu em 1976. Basílio Hopko foi bispo auxiliar de Przov, encarcerado e submetido a torturas pelo governo da Eslováquia. Ele contraiu uma grave enfermidade que acabou levando-o à morte. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você suplica, que você ora, que você pede, se for para o seu bem. O professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal do YouTube, onde responde as nossas dúvidas diariamente, respondeu que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. A que for melhor ele dará para nós. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizem os católicos, ou Maranata, como dizem os protestantes ou evangélicos. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final, o fim dos tempos, o julgamento de toda a humanidade numa dimensão mística. É inefável. Não tem como querermos aqui descrever. É coisa do nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, das palavras, dos atos, das omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.